O celular dela tremia nas mãos. Mensagens cruéis iluminavam a tela. Ele, do outro lado da mesa, ria dela. Todos observavam enquanto ela abaixava o rosto, tentando conter as lágrimas. Mas ninguém percebeu que um homem, sentado a poucos metros, estava prestes a mudar o destino daquela mulher. Deixa o like agora, se inscreva no canal e comenta. Você já se sentiu julgada por não ter o que os outros têm? Como reagiu? Marina segurava o celular com força, os dedos tremendo levemente enquanto lia pela 10ª vez a mensagem que havia recebido 3 dias antes. Restaurante Villa Rossi, sábado às 7. Não se atrase. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente como um eco distante, carregado de uma arrogância que ela havia escolhido ignorar na esperança de que, talvez, ele fosse diferente pessoalmente. O espelho do banheiro do restaurante refletia uma versão de si mesma que ela mal reconhecia. Havia gastado suas últimas economias em um vestido simples, mas elegante, de um tom azul marinho que realçava seus olhos castanhos. Seus cabelos escuros caíam em ondas suaves pelos ombros, e ela havia aplicado uma maquiagem discreta que disfarçava as olheiras causadas pelas noites mal dormidas, pensando naquele momento. O aroma de alho e manjericão pairava no ar do Villa Rossi, misturando-se com o som baixo de conversas em italiano e o tintilar delicado de taças de cristal. Marina respirou fundo, enchendo os pulmões com aquela fragrância acolhedora, tentando acalmar os nervos que pareciam querer explodir em seu peito. Suas mãos suavam enquanto ajustava a alça da bolsa no ombro, verificando mais uma vez se os R$7 estavam ali, dobrados cuidadosamente em uma nota amassada que guardava como um tesouro. Ela havia conhecido Rafael através de um aplicativo de relacionamentos, onde ele se apresentava como empresário bem-sucedido, com fotos em carros importados e restaurantes sofisticados. Durante as semanas de conversa, ele havia se mostrado charmoso, interessado em sua vida, fazendo-a sentir especial de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. Marina trabalha como empregada doméstica na mansão dos Almeida há 5 anos, acordando antes do sol nascer e voltando para casa quando as estrelas já brilhavam no céu. Sua vida era uma rotina silenciosa de limpeza, organização e invisibilidade. Quando saiu do banheiro, seus olhos percorreram o salão até encontrá-lo. Rafael estava sentado em uma mesa próxima à janela, o cabelo gel fixado perfeitamente, vestindo um terno que parecia custar mais do que ela ganhava em 3 meses. Ele não levantou os olhos do celular quando ela se aproximou, apenas acenou vagamente na direção da cadeira à sua frente, como se estivesse dispensando uma garçonete. "Você demorou." Foi a primeira coisa que ele disse, ainda sem olhar para ela, os dedos deslizando rapidamente pela tela do aparelho. Marina sentiu um arrepio desconfortável subir pela espinha, mas forçou um sorriso. "Desculpe, o trânsito estava complicado." Ela mentiu, sentando-se delicadamente na cadeira. Na verdade, havia chegado 15 minutos adiantada e ficado no banheiro, tentando reunir coragem para enfrentar aquele momento. Rafael finalmente ergueu os olhos e Marina sentiu como se estivesse sendo avaliada, medida, pesada. O olhar dele percorreu seu vestido, seus cabelos, seu rosto, com uma expressão que ela não conseguia decifrar, mas que a fazia se sentir pequena, inadequada. "Bom, pelo menos você se esforçou", ele comentou, guardando o celular no bolso do paletó. "Esse vestido é novo." Marina assentiu, tentando não demonstrar como aquela pergunta aparentemente inocente a deixava desconfortável. "Comprei especialmente para hoje." "Interessante." Ele pegou o cardápio sem oferecer o outro para ela. "Eu já sei o que vou pedir. A pasta alle vongole aqui é excelente, custa apenas R$80. E você?" O sangue de Marina pareceu congelar em suas veias. R$80.
Seus olhos percorreram rapidamente o cardápio que finalmente estava em suas mãos, vendo preços que pareciam números astronômicos. O prato mais barato custava R$ 45, mais do que ela havia planejado gastar em comida por uma semana inteira. Eu ainda estou decidindo, murmurou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Suas mãos tremiam levemente enquanto folheava as páginas, procurando desesperadamente por algo, qualquer coisa que pudesse pagar. Rafael tamborilava os dedos na mesa com impaciência, o som ecoando como pequenos martelos batendo em sua consciência. A salada Caesar está boa também, R$ 52. Ou você é daquelas que não comem nada no primeiro encontro? Marina sentiu o rosto queimar. Não, eu como normalmente. O garçom se aproximou, um homem de meia idade com bigode grisalho e um sorriso profissional. Boa noite. Já decidiram? Eu vou querer a pasta alle vongole e uma taça do Chianti clássico, Rafael disse sem hesitar. E a moça vai querer. Marina sentiu todos os olhos sobre ela. O garçom esperava pacientemente. Rafael a observava com uma expressão que começava a mostrar sinais de irritação. E ela podia jurar que as pessoas das mesas próximas também estavam prestando atenção na sua demora. A salada verde, ela conseguiu dizer, apontando para o item mais barato que havia encontrado, custando R$ 28. Ainda assim, era mais do que podia pagar confortavelmente. Mas era a única opção. Apenas salada? Rafael arqueou uma sobrancelha. Você está de dieta? Não, eu só não estou com muita fome, mentiu novamente, sentindo o estômago roncar baixinho, como se estivesse protestando contra a farsa. A conversa fluiu de forma estranha durante os minutos seguintes. Rafael falava incessantemente sobre seus negócios, seus carros, suas viagens, como se estivesse recitando um currículo em voz alta. Marina tentava parecer interessada, fazendo perguntas educadas e sorrindo nos momentos apropriados, mas uma sensação crescente de desconforto se instalava em seu peito. Quando os pratos chegaram, o contraste era gritante. A pasta de Rafael chegou em um prato grande de porcelana branca, os frutos do mar perfeitamente arranjados sobre os fios dourados de macarrão, acompanhada pelo aroma rico do vinho tinto que ele havia pedido. A salada de Marina parecia minúscula em comparação. Algumas folhas verdes, decorando um prato que custava quase metade de seu orçamento mensal para a alimentação. Então, Rafael disse, enrolando o garfo no macarrão com movimentos precisos. Me conta sobre seu trabalho. Você disse que trabalha em casa de família, né? Marina assentiu, mastigando lentamente uma folha de alface. Sim, sou empregada doméstica. Trabalho na casa dos Almeida há 5 anos. A reação dele foi quase imperceptível, mas Marina captou o leve franzir de senho, a pausa quase inaudível antes de ele continuar. E paga bem? A pergunta a pegou desprevenida. O suficiente para minhas necessidades, respondeu diplomaticamente, embora soubesse que não era verdade. Cada mês era uma luta para equilibrar todas as contas, para manter a dignidade enquanto sobrevivia com o mínimo. Rafael assentiu vagamente, mais interessado em seu prato do que na resposta dela. Interessante, nunca namorei uma empregada doméstica. A forma como ele disse as palavras fez Marina se encolher internamente. Não foi desrespeitoso na superfície, mas havia algo no tom, na pausa, na escolha das palavras que a fez se sentir como se estivesse sendo classificada, catalogada, diminuída. O jantar prosseguiu em um ritmo desconfortável. Rafael continuava falando sobre si mesmo, ocasionalmente fazendo perguntas que pareciam mais interrogatórios do que interesse genuíno. Marina se forçava a participar da conversa, mas cada palavra que saía de sua boca parecia inadequada. Cada resposta parecia confirmar alguma expectativa negativa que ele havia formado sobre ela.
Quando terminaram de comer, Rafael fez um gesto para o garçom. A conta, por favor. Marina sentiu o coração acelerar. Durante todo o jantar, uma parte de sua mente havia se agarrado à esperança de que ele pagaria, como acontecia nos filmes, como ele havia sugerido quando marcaram o encontro. Mas quando a conta chegou, Rafael a examinou cuidadosamente e depois a empurrou para o centro da mesa. 80 para mim, 28 para você, ele disse casualmente, como se estivesse comentando o tempo. Mais a taxa de serviço dá uns 32 para você. Pode ser? Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo debaixo de seus pés. 32 reais. Ela tinha 7. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela lutou desesperadamente para conter, mordendo o lábio inferior com força suficiente para sentir o gosto metálico do sangue. O silêncio que se seguiu pareceu se estender por uma eternidade. Marina olhava fixamente para a conta sobre a mesa, os números dançando diante de seus olhos, enquanto tentava encontrar uma solução milagrosa que não existia. Suas mãos tremiam imperceptivelmente enquanto abria a pequena carteira de couro sintético, esperando secretamente que, por algum milagre, houvesse mais dinheiro ali do que ela sabia que tinha. 7 reais. Uma nota de 5 amarrotada e 2 moedas de R$1, que tilintaram suavemente quando ela as tocou. O som metálico ecoou como um sino funeral em seus ouvidos, anunciando sua humilhação iminente. Rafael tamborilava os dedos na mesa com crescente impaciência, o ritmo acelerado revelando sua irritação. "Algum problema?" perguntou, e havia algo em seu tom que fez Marina erguer os olhos para encontrar uma expressão que ela jamais esqueceria. Não era preocupação ou compreensão, mas uma mistura de desprezo e diversão cruel, como se ele estivesse assistindo a um espetáculo particularmente entretenido. Eu não trouxe dinheiro suficiente", Marina conseguiu murmurar, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Cada palavra custou-lhe um pedaço de sua dignidade, e ela sentiu como se estivesse se despindo de sua alma diante de um estranho. "Como assim não trouxe dinheiro suficiente?" Rafael se recostou na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. "Você sabia que vínhamos jantar em um restaurante, não sabia? Ou achava que eu ia bancar tudo?" A acidez em sua voz cortou Marina como uma lâmina afiada. Ela baixou os olhos, fixando-os em suas mãos, que seguravam o celular como se fosse uma tábua de salvação. O aparelho, um modelo antigo com a tela levemente rachada no canto direito, parecia pesado como chumbo em suas palmas suadas. "Desculpe", ela sussurrou, odiando-se por ter que se desculpar, odiando-se por estar naquela situação, odiando-se por ter acreditado que aquela noite poderia ser diferente. Rafael riu. Não foi uma gargalhada alta ou exagerada, mas um som baixo, desdenhoso, que fez cada pessoa nas mesas próximas olhar discretamente na direção deles. "Essa é boa. Você aceita um encontro em um restaurante sofisticado e aparece com... Quanto mesmo? 5 reais? 7. Marina corrigiu automaticamente, imediatamente se arrependendo de ter falado. Corrigir o valor só tornava sua situação ainda mais patética. "Ah, 7. Desculpe pelo erro." A ironia em sua voz era tão espessa que parecia tangível. 7 reais inteiros. Nossa, que generosidade! Dá para comprar meio sanduíche no McDonald's. Marina sentiu lágrimas quentes se formarem no canto dos olhos. Ela piscou rapidamente, tentando impedir que caíssem, mas algumas teimaram em escapar, deixando trilhas salgadas em suas bochechas que ela esperava que ninguém notasse na luz baixa do restaurante. "Você sabe o que é mais engraçado?" Rafael continuou, parecendo estar se divertindo genuinamente com a situação. "É que olhando para você agora, deveria ter imaginado. Quer dizer, esse vestido..." Ele gesticulou vagamente na direção dela. "Dá para ver que é barato de longe.
E esse celular aí na sua mão parece que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Marina apertou o aparelho contra o peito instintivamente, como se pudesse protegê-lo das palavras cruéis. O celular havia sido um presente de sua irmã 2 anos antes, quando ela conseguiu um trabalho melhor e decidiu trocar de aparelho. Marina sabia que era antigo, sabia que a tela estava rachada, sabia que às vezes travava, mas era seu único meio de comunicação com o mundo, sua única janela para esperanças como aquela que havia a trazido até ali. Por favor, ela conseguiu dizer, sua voz mal passando de um sussurro rouco. Eu posso transferir para você depois. Tenho Pix. Rafael soltou outra risada, esta mais alta, fazendo algumas cabeças se virarem abertamente em direção à mesa deles. Pix? Que Pix? Você tem R$ 7 no mundo e vai me fazer um Pix? Do que, exatamente? Marina sentiu como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões. A humilhação era como uma criatura viva, rastejando por sua pele, aninhando-se em sua garganta, fazendo cada respiração parecer um esforço monumental. Ela podia sentir os olhares curiosos dos outros clientes, podia ouvir os sussurros discretos, podia imaginar o que pensavam sobre a moça chorando na mesa do canto. Olha só. Rafael se inclinou para a frente, baixando a voz para um tom conspiratório que de alguma forma parecia ainda mais cruel do que seus gritos poderiam ser. Vou te fazer um favor. Você paga esses seus R$ 7, que nem cobrem a taxa de serviço, mas tudo bem. E eu cubro o resto. Mas da próxima vez, antes de aceitar um encontro, talvez seja melhor você verificar se tem dinheiro para não passar por essa situação constrangedora de novo. Na próxima vez... Marina ergueu os olhos, encontrando aquele sorriso frio que jamais conseguiria esquecer. Ah, não se preocupe, não haverá próxima vez. Mas foi um conselho geral para a vida, sabe? Para quando você conhecer alguém mais adequado ao seu padrão. Marina colocou os R$ 7 sobre a mesa com mãos que tremiam visivelmente agora. As notas e moedas pareciam ainda mais insignificantes ali, perdidas na superfície de mármore polido, cercadas pela louça fina e os talheres de prata que custavam mais do que ela ganhava em uma semana. Rafael pegou o dinheiro com 2 dedos, como se estivesse tocando algo sujo, e o colocou sobre a conta. Está vendo? Não foi tão difícil assim. A dignidade às vezes custa apenas R$ 7. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Ela se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-la. Precisava sair dali, precisava respirar, precisava encontrar um lugar onde pudesse desabar em paz, longe dos olhares curiosos e julgadores. Onde você vai? Rafael perguntou genuinamente surpreso. Eu ainda não paguei o resto da conta. Você mesmo disse que não haveria próxima vez. Marina conseguiu dizer, sua voz carregada de uma dignidade ferida que ela nem sabia que ainda possuía. Então acho que nossa conversa terminou. Nossa, que dramática! Ele riu novamente. Relaxa, foi só uma brincadeirinha. Senta aí, vamos terminar de conversar. Eu pago a conta e depois podemos ir para outro lugar. Conheço um motel que não é muito caro. Marina sentiu náusea subir pela garganta. A sugestão, feita com aquele tom casual e desdenhoso, foi a gota d'água. Ela agarrou sua bolsa e se virou para sair. Mas Rafael a segurou pelo pulso com uma força surpreendente. Ei, não seja assim. Você veio até aqui, não veio? Vamos aproveitar a noite. Marina tentou se soltar, mas os dedos dele se fecharam com mais força ao redor de seu pulso. Ela podia sentir que ia ficar marca, podia sentir a dor irradiando pelo braço. Me solta, pediu, mas sua voz saiu fraca demais para ser convincente. Ah, agora ficou toda certinha. Rafael se levantou também, mantendo o aperto no pulso dela. Aceita um encontro, não traz dinheiro, faz um escândalo e agora quer bancar a santinha?
Não funciona assim, querida. Foi então que Marina sentiu um olhar. Diferente dos outros olhares curiosos e julgadores que havia sentido durante toda a noite. Este era protetor, intenso. Ela virou a cabeça ligeiramente e viu um homem sentado sozinho em uma mesa a poucos metros de distância. Ele era elegante de uma forma que transcendia roupas caras, embora sua camisa branca impecável e o blazer azul marinho claramente fossem de excelente qualidade. Tinha cabelos escuros penteados para trás, traços marcantes que pareciam esculpidos, e olhos que naquele momento estavam fixos na cena que se desenrolava diante dele, com uma intensidade que fez Marina sentir um arrepio diferente. Mas não era admiração ou curiosidade mórbida que ela via naqueles olhos. Era indignação, raiva contida, e algo que ela não conseguia identificar completamente, mas que a fez sentir pela primeira vez naquela noite terrível que talvez não estivesse completamente sozinha. O homem se levantou da mesa com movimentos fluidos, precisos, como se cada gesto fosse calculado para causar o máximo impacto. Marina sentiu o ambiente ao redor parecer se silenciar, como se até mesmo as conversas nas outras mesas tivessem diminuído de volume em antecipação ao que estava por vir. Ele era alto, com ombros largos, que preenchiam o blazer impecavelmente cortado, e sua presença comandava a atenção sem que ele precisasse dizer uma palavra sequer. "Com licença", disse, e sua voz carregava uma autoridade natural que fez Rafael instintivamente afrouxar o aperto no pulso de Marina. O tom era educado, controlado, mas havia uma corrente subterrânea de algo perigoso que fez os cabelos na nuca de Marina se arrepiarem. Rafael se virou, irritado pela interrupção, mas quando seus olhos encontraram os do desconhecido, Marina viu algo que jamais tinha visto no rosto arrogante dele durante toda a noite. Hesitação. "O que você quer?" perguntou, mas sua voz não tinha mais aquela confiança cruel que havia usado com ela momentos antes. "Solte o pulso da moça. Agora." Não era um pedido. Era uma ordem, dita em um tom tão calmo que tornava a ameaça implícita ainda mais efetiva. O homem havia parado a menos de 1 metro da mesa deles, close o suficiente para que Marina pudesse sentir o aroma sutil de seu perfume. Algo woody, sofisticado, que contrastava drasticamente com o excesso de colônia barata que Rafael usava. "Olha aqui, amigo." Rafael tentou recuperar sua arrogância, mas Marina podia ver o nervosismo em seus movimentos. "Isso aqui não é da sua conta. É um assunto entre mim e a senhora", o desconhecido completou, olhando diretamente para Marina pela primeira vez. Seus olhos eram de um azul acinzentado profundo, como o mar durante uma tempestade. E quando encontraram os dela, Marina sentiu como se algo se deslocasse em seu peito. Não era apenas gratidão, embora houvesse isso também, mas algo mais profundo, mais perturbador. "Está tudo bem, senhora?" Marina piscou, surpresa por ele se dirigir a ela com tanta cortesia, tanto respeito. Ninguém a tinha chamado de senhora com essa reverência em muito tempo. Na verdade, ela mal conseguia se lembrar da última vez que alguém havia falado com ela como se sua opinião importasse. Sim, eu só quero ir embora", conseguiu dizer, sua voz ainda embargada pelas lágrimas que teimavam em ameaçar cair. O homem assentiu, mantendo o olhar fixo no dela por mais um momento antes de se voltar para Rafael. "Você ouviu. A senhora quer ir embora. Solte-a." Rafael soltou uma risada forçada, mas seus dedos finalmente se afrouxaram ao redor do pulso de Marina. "Que cavalheirismo mais impressionante! Você a conhece?" "Não preciso conhecê-la para reconhecer quando uma mulher está sendo desrespeitada." A resposta veio rápida e cortante. O desconhecido deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles.
Marina podia ver que Rafael, apesar de sua arrogância, estava claramente em desvantagem física. O homem que havia intervindo era não apenas mais alto, mas havia uma solidez nele, uma presença que sugeria que ele estava acostumado a ser obedecido. Ela está bem. Rafael tentou minimizar, mas sua voz estava perdendo força a cada palavra. Só foi um mal-entendido. Questão de dinheiro, sabe como é? Marina viu os olhos do desconhecido se estreitarem ligeiramente. Questão de dinheiro? Ela não trouxe grana suficiente para pagar a parte dela. Meio constrangedor, né? Rafael deu de ombros como se fosse algo trivial. Mas Marina podia ver que ele estava tentando desesperadamente recuperar algum controle da situação. Encontrar um aliado na misoginia que ele assumia que todos os homens compartilhariam. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado. O desconhecido olhou para a mesa, vendo os R$ 7 de Marina ainda ali ao lado da conta, vendo os restos do banquete de Rafael em contraste com a salada quase intocada dela. Marina viu algo passar por seus olhos. Compreensão, talvez, ou raiva ainda mais profunda. Sem dizer uma palavra, ele tirou uma carteira de couro do bolso interno do blazer. Era uma carteira elegante, claramente cara, e quando a abriu, Marina pôde ver várias notas organizadas cuidadosamente. Ele retirou algumas cédulas, muito mais do que o necessário para cobrir a conta, e as colocou sobre a mesa com um movimento deliberado. Problema resolvido, disse simplesmente. Rafael piscou, claramente confuso pela reviravolta. Você não precisava... Não, o homem o interrompeu. Eu não precisava, mas quis. Assim como você não precisava humilhar uma mulher por ela ter menos dinheiro que você, mas escolheu fazer isso mesmo assim. O tom havia mudado. Ainda era controlado, ainda era educado na superfície, mas agora havia uma corrente de desprezo que fez Rafael dar um passo para trás involuntariamente. Marina olhava alternadamente entre os dois homens, tentando processar o que estava acontecendo. Parte dela estava mortificada por um estranho ter testemunhado sua humilhação e ter sentido piedade suficiente para intervir. Outra parte, uma parte que ela tentava suprimir, estava profundamente tocada pelo gesto, pela gentileza inesperada, em uma noite que havia sido uma sucessão de pequenas crueldades. Olha, eu não sei quem você pensa que é. Rafael tentou se recompor, inflando o peito em uma demonstração patética de masculinidade ferida. Mas você está se metendo onde não foi chamado. Você está certo, o desconhecido concordou, sua voz perigosamente suave. Eu não fui chamado. E sabe por quê? Porque homens decentes não precisam ser chamados para fazer a coisa certa. Eles simplesmente fazem. A declaração pairou no ar como uma sentença. Marina viu o rosto de Rafael ficar vermelho. A humilhação que ele havia infligido nela agora sendo devolvida em dose dupla. Ele olhou ao redor, percebendo que toda a atenção do restaurante estava focada neles, que outros clientes estavam obviamente ouvindo cada palavra da confrontação. Seja como for, Rafael murmurou, tentando salvar algum resto de dignidade. A noite foi interessante. Marina, foi educativo te conhecer. Mesmo no final, mesmo derrotado, ele não conseguia resistir a uma última alfinetada. Ela sentiu as palavras como um último tapa, mas antes que pudesse reagir, o desconhecido se virou completamente para Rafael. O nome dela é Marina, disse, e havia algo quase reverente na forma como pronunciou seu nome. E sugiro que você se lembre disso com respeito, porque foi provavelmente o último favor que ela vai fazer para você. O favor de estar na sua presença. Rafael engoliu em seco, pegou sua jaqueta da cadeira e saiu sem mais palavras. Sua saída precipitada deixando um rastro de constrangimento que pairou sobre as mesas próximas por vários segundos. Marina ficou ali parada, ainda processando tudo o que havia acontecido nos últimos minutos. Suas pernas tremiam ligeiramente,
e ela não sabia se era do alívio, do choque ou da adrenalina que ainda pulsava em suas veias. "Sente-se, por favor", o desconhecido disse gentilmente, indicando a cadeira que ela havia abandonado. "Você está pálida." Marina obedeceu mecanicamente, suas pernas cedendo enquanto se sentava. Ele permaneceu de pé por um momento, como se estivesse avaliando se ela estava realmente bem, antes de se sentar na cadeira que Rafael havia ocupado minutos antes. "Você está bem?" perguntou, e havia uma preocupação genuína em seus olhos, que fez o peito de Marina apertar de uma forma estranha. Sim, eu acho que sim." Ela engoliu em seco, tentando encontrar palavras adequadas para a situação surreal em que se encontrava. "Obrigada. Você não precisava fazer isso." "Precisava, sim", ele disse com uma simplicidade que a surpreendeu. "Ninguém merece ser tratado daquela forma." Marina baixou os olhos para suas mãos, que ainda seguravam o celular contra o peito como um escudo. "Deve ter sido muito constrangedor de assistir", murmurou, sentindo as bochechas queimarem novamente. "O único constrangimento aqui foi o comportamento daquele homem", ele respondeu firmemente. "Você não tem nada do que se envergonhar." Ela ergueu os olhos lentamente, encontrando aquele olhar azul acinzentado novamente. Havia algo nele que a fazia se sentir vista, realmente vista, de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. "Por que você fez isso?" perguntou, genuinamente curiosa. "Você nem me conhece." Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse considerando cuidadosamente sua resposta. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma qualidade quase vulnerável que ela não havia notado antes. "Porque eu vi algo nos seus olhos", disse, pausando como se estivesse procurando as palavras certas. "Uma tristeza que ia muito além da situação atual. E porque..." Ele hesitou novamente. "Porque ninguém deveria ter que passar por isso sozinha." Marina sentiu lágrimas frescas se formarem, mas desta vez não eram lágrimas de humilhação ou dor. Eram lágrimas de algo que ela quase havia esquecido que existia. Bondade inesperada de um estranho. O ar noturno de outubro era fresco contra a pele de Marina quando ela finalmente conseguiu sair do restaurante. Suas pernas ainda tremiam ligeiramente, e ela precisou se apoiar discretamente na parede de tijolos do Villa Rossi para recuperar o equilíbrio emocional. A rua estava movimentada, com pessoas caminhando apressadamente pela calçada, casais de mãos dadas entrando e saindo de restaurantes, todos vivendo suas vidas normais, enquanto a dela havia acabado de ser virada de cabeça para baixo. O desconhecido havia insistido em acompanhá-la até a saída, um gesto que ela inicialmente havia tentado recusar por puro orgulho ferido, mas que agora agradecia silenciosamente. Sua presença ao lado dela era reconfortante de uma forma que ela não conseguia explicar. Havia algo sólido, protetor nele, que fazia com que ela se sentisse segura pela primeira vez naquela noite horrível. "Você tem como chegar em casa?" ele perguntou, mantendo uma distância respeitosa, mas permanecendo perto o suficiente para que ela soubesse que não a abandonaria até ter certeza de que estava bem. Marina abriu a boca para responder que sim, que pegaria o ônibus como sempre fazia, mas antes que as palavras pudessem sair, uma voz familiar e desagradável ecoou atrás deles. "Marina! Ei, Marina!" Ela se virou, o coração disparando quando viu Rafael se aproximando pelo estacionamento. Ele havia claramente esperado do lado de fora do restaurante, provavelmente fumando e ruminando sua humilhação pública, e agora estava voltando para ela com uma expressão que misturava raiva e algo que parecia perigosamente próximo de vindita. O desconhecido se moveu quase imperceptivelmente, colocando-se meio passo à frente de Marina, uma barreira sutil mas clara entre ela e Rafael. Marina sentiu um arrepio de gratidão misturado com apreensão.
A noite já havia sido traumática o suficiente, e a perspectiva de mais confronto a fazia querer desaparecer completamente. Pensei que você tinha ido embora, Marina disse, tentando manter a voz firme, mas ouvindo ela mesma como saía trêmula e insegura. Rafael riu, mas não havia humor algum no som. Era uma risada amarga, ressentida. Eu ia mesmo. Mas aí fiquei pensando no ridículo que você me fez passar lá dentro, na frente de todo mundo. Ele gesticulou vagamente na direção do restaurante, onde as luzes douradas ainda brilhavam através das janelas, criando um contraste stark com a escuridão crescente da rua. Ela não fez você passar ridículo. O desconhecido disse calmamente, sua voz cortando o ar noturno como uma lâmina. Você conseguiu isso sozinho muito bem. Rafael o ignorou completamente, mantendo os olhos fixos em Marina com uma intensidade que a fazia querer se esconder. Você sabe qual é o seu problema, Marina? Você vive numa fantasia. Acha que merece coisas que estão fora do seu alcance. Restaurantes caros, homens bem-sucedidos. Seu olhar deslizou desdenhosamente para o desconhecido. Príncipes encantados que vão te salvar. Pare com isso, Marina disse, sentindo lágrimas de frustração se formarem novamente. Porque ele não podia simplesmente ir embora e deixá-la tentar esquecer aquela noite terrível. Não vou parar. Rafael continuou, dando um passo mais próximo. Marina podia sentir o cheiro de cigarro e álcool em seu hálito. Ele havia claramente bebido mais depois de sair do restaurante. Você precisa ouvir isso. Você é empregada doméstica, Marina. EMPREGADADOMESTICA. Ele pronunciou cada sílaba lentamente, como se estivesse falando com uma criança. Você limpa a casa de outras pessoas. Você não deveria estar sonhando com restaurantes sofisticados e homens como nós. Homens como vocês? Marina sentiu algo se acender dentro de seu peito, uma centelha de indignação que cortou através da humilhação. E que tipo de homem é você, exatamente? O tipo que humilha mulheres por diversão? O tipo que acha que o valor de uma pessoa é medido pelo dinheiro na carteira? Rafael riu novamente, mas desta vez havia uma crueldade mais afiada no som. Pelo menos eu sou honesto sobre o que o mundo realmente é. Pelo menos eu não fico enchendo a cabeça de ninguém com ilusões românticas. Honesto? A voz do desconhecido cortou o ar como um chicote. Você chama de honestidade convidar uma mulher para jantar, sabendo que ela não pode pagar, só para ter o prazer sádico de vê-la se humilhar. Rafael finalmente se virou para ele completamente, e Marina pôde ver que o álcool havia intensificado sua agressividade natural. E você? Que tipo de salvador é você? Acha que ela vai te dar alguma coisa em troca do seu gesto heróico? Porque eu posso te garantir que... O que aconteceu em seguida foi tão rápido que Marina quase não conseguiu processar. O desconhecido se moveu com uma velocidade e precisão que falavam de treinamento, experiência. Rafael estava falando uma segunda e, na seguinte, estava sendo empurrado contra a parede do prédio ao lado, a mão do homem firmemente plantada em seu peito, mantendo-o imobilizado. Termine essa frase, disse o desconhecido, sua voz baixa, mas carregada de uma ameaça que fez Marina sentir um arrepio percorrer sua espinha. Por favor, termine e vamos ver o que acontece. Rafael tentou se debater, mas era inútil. O homem era não apenas mais alto e mais forte, mas havia algo nele, uma competência física, uma economia de movimentos, que sugeria que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Me solta, Rafael ofegou, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Vou soltar, o desconhecido concordou calmamente. Mas primeiro, você vai se desculpar com a Marina. Não pelo jantar, não pela conta, mas por falar com ela como se ela fosse menos que humana. Eu não vou...
Rafael começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando viu algo nos olhos do homem que o fez reconsiderar. Marina assistia à cena com uma mistura de fascínio e apreensão. Parte dela estava aterrorizada pela violência potencial da situação, mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, estava profundamente tocada por alguém estar defendendo sua dignidade com tanta ferocidade. Desculpa, Rafael murmurou finalmente, mas foi claramente forçado. Para ela, o desconhecido corrigiu, não afrouxando a pressão. Olhe para ela e peça desculpas adequadamente. Rafael relutantemente virou a cabeça na direção de Marina. Desculpa, Marina. Eu me exaltei. Ou não era uma desculpa sincera. Marina podia ver a raiva mal contida em seus olhos, mas era mais do que ela jamais havia esperado receber. Ela assentiu ligeiramente não por perdoá-lo, mas porque queria que aquela situação terminasse. O desconhecido o soltou, dando um passo para trás, mas mantendo-se alerta, como se esperasse que Rafael tentasse algo estúpido. Agora vá embora. E se eu descobrir que você tentou entrar em contato com ela novamente, por qualquer meio, você vai descobrir que eu posso ser muito menos civilizado do que fui hoje à noite. Rafael ajeitou a camisa com movimentos bruscos, tentando recuperar alguma aparência de dignidade. Vocês merecem um ao outro, murmurou, mas estava claramente ansioso para sair dali o mais rápido possível. Obrigado, o desconhecido disse secamente. Considero isso um elogio, vindo de você. Rafael partiu em direção ao estacionamento, seus passos rápidos e desajeitados ecoando na calçada. Marina o observou desaparecer entre os carros, uma parte de sua mente ainda mal conseguindo acreditar em tudo que havia acontecido nas últimas horas. Quando ele finalmente sumiu de vista, o desconhecido se virou para ela, sua expressão mudando instantaneamente da frieza controlada que havia mostrado para Rafael, para algo muito mais suave e preocupado. Você está bem? Perguntou, e Marina podia ouvir a preocupação genuína em sua voz. Ela assentiu, mas então sentiu as lágrimas voltarem, não de humilhação desta vez, mas de uma emoção complexa demais para nomear. Gratidão, alívio, confusão e algo mais que ela não se atrevia a identificar. Por que você fez isso? Perguntou, ecoando sua pergunta anterior, mas agora com uma urgência diferente. Por que você se arriscou por mim? Você nem me conhece. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando seu rosto na luz dourada que vazava do restaurante próximo. Quando finalmente respondeu, sua voz era baixa, quase íntima. Porque quando eu olhei para você lá dentro, vi algo que reconheci, disse ele. Vi alguém que estava tentando manter a dignidade intacta, mesmo quando o mundo parecia estar conspirando para tirá-la de você. E isso... Ele pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Isso merece ser protegido. Marina sentiu algo se mover em seu peito, algo que ela havia pensado estar morto depois de anos de trabalho invisível e solidão silenciosa. Era como se ele tivesse visto, através de todas as camadas de cansaço e resignação que ela havia construído ao redor de si mesma e encontrado algo que ela mesma havia esquecido que existia. Como você se chama? Perguntou, percebendo que em meio a todo o drama, eles nem sequer haviam se apresentado adequadamente. Um sorriso pequeno, o primeiro que ela havia visto dele, tocou o canto de sua boca. Eduardo Almeida. O sobrenome a atingiu como um raio. Almeida. Marina sentiu o mundo se inclinar sob seus pés enquanto processava a informação. Eduardo Almeida. O filho dos patrões para quem ela trabalhava há 5 anos. O homem que ela havia visto em fotografias emolduradas pela casa, mas nunca pessoalmente porque ele morava em São Paulo, cuidando dos negócios da família. Almeida. Ela repetiu fraquamente, sentindo como se o ar estivesse sendo sugado de seus pulmões pela segunda vez naquela noite.
Marina acordou no dia seguinte com os olhos inchados e uma dor de cabeça que parecia ecoar cada momento da noite anterior. O despertador tocava insistentemente às 5:30 da manhã, como sempre fazia nos últimos 5 anos. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela considerou seriamente a possibilidade de não se levantar. A cama pequena de seu apartamento de um quarto parecia um refúgio seguro contra a realidade que a esperava do outro lado da porta. Eduardo Almeida. O nome ecoava em sua mente como um mantra perturbador. Durante toda a noite insone, ela havia revivido cada momento do encontro, cada palavra trocada, cada olhar, agora tingidos com a revelação devastadora de quem ele realmente era. O homem que havia a defendido, que havia a tratado com uma gentileza que ela não experimentava há anos, era o filho dos patrões. O herdeiro da família que pagava seu salário, que decidia sobre seu futuro profissional, que havia confiado nela para cuidar de sua casa e de suas coisas mais preciosas. A vergonha queimava em seu estômago como ácido. Como ela havia sido tão ingênua, tão cega, como não havia reconhecido o homem cujas fotografias ela limpava semanalmente, emolduradas cuidadosamente pela casa dos pais. Talvez fosse porque nas fotos ele sempre parecesse mais jovem, mais formal, frequentemente de terno em eventos corporativos. Ou talvez fosse porque ela nunca havia realmente se permitido olhar para essas fotografias com atenção. Elas eram apenas mais um objeto a ser limpo, mantido em perfeitas condições, parte da decoração de uma vida que não era a sua. O banho foi rápido e mecânico, cada gesto automático depois de anos da mesma rotina. Marina evitou olhar no espelho do banheiro, temendo ver os vestígios da humilhação estampados em seu rosto. Vestiu o uniforme azul marinho que a senhora Almeida havia comprado para ela no primeiro ano de trabalho. Simples, mas digno, havia dito na época. Agora, enquanto abotoava a camisa, Marina se perguntava se Eduardo se lembraria dela vestida assim. Se ele faria a conexão entre a mulher vulnerável do restaurante e a empregada invisível de sua família. O trajeto de ônibus até o bairro nobre onde ficava a mansão dos Almeida foi uma tortura silenciosa. Marina ficou encostada na janela, observando a cidade despertar enquanto tentava formular um plano. Talvez ele não estivesse em casa. Talvez ele tivesse voltado para São Paulo durante a madrugada. Talvez ela conseguisse passar o dia inteiro sem encontrá-lo, ganhar algum tempo para processar tudo o que havia acontecido. Mas o destino parecia ter outros planos. A mansão dos Almeida era uma construção imponente de 2 andares, com jardins meticulosamente cuidados e uma fachada que exalava tradição e riqueza geracional. Marina tinha uma chave dos fundos e sempre entrava pela cozinha, uma rotina estabelecida que a mantinha longe das áreas sociais da casa durante a manhã. Era um arranjo que funcionava perfeitamente para todos. Ela podia trabalhar em paz e a família não precisava se preocupar com a presença dela. Mas quando ela abriu a porta da cozinha naquela manhã, encontrou Eduardo sentado à mesa de mogno, uma xícara de café fumegante nas mãos e o laptop aberto à sua frente. Ele estava vestido casualmente, calça jeans escura e uma camisa branca de manga comprida que realçava a cor dos seus olhos. E por um momento, Marina ficou congelada na porta, a mão ainda na maçaneta, como um animal pego na luz dos faróis. Eduardo levantou os olhos do computador e Marina viu o momento exato em que ele a reconheceu. Seus olhos se suavizaram, uma expressão de surpresa genuína cruzando seu rosto, seguida por algo que ela não conseguia interpretar completamente. Marina, ele disse, e a forma como pronunciou seu nome, suave, quase carinhosa, fez seu coração disparar no peito. Bom dia, Sr. Eduardo, ela conseguiu murmurar, baixando os olhos e fechando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto colocava a bolsa no gancho habitual ao lado da geladeira, tentando manter a aparência de normalidade. Por favor,
ele disse, levantando-se da cadeira. Não me chame de Sr. Eduardo, não depois de ontem à noite. Marina sentiu o rosto queimar. Então ele se lembrava. É claro que se lembrava. Como ele poderia esquecer a empregada patética de seus pais sendo humilhada em público por não ter dinheiro suficiente para pagar uma salada? Eu sinto muito, ela disse rapidamente, ainda evitando olhar diretamente para ele. Eu não sabia que o senhor, que você, se eu soubesse, nunca teria. Nunca teria o quê? Eduardo interrompeu gentilmente, dando alguns passos na direção dela. Nunca teria ido jantar? Nunca teria saído com alguém? Marina engoliu em seco. Nunca teria causado constrangimento para a família. Eu entendo se vocês quiserem, se for melhor, eu procurar outro emprego. Marina, pare! A voz dele era firme, mas não áspera. Por favor, olhe para mim. Ela relutantemente ergueu os olhos, encontrando aquele olhar azul acinzentado que havia ocupado seus pensamentos durante toda a noite insone. Havia uma intensidade ali que a fazia se sentir como se ele conseguisse ver através de todas as suas defesas, cuidadosamente construídas. Você não causou constrangimento nenhum, ele disse, mantendo o olhar fixo no dela. Se alguém deveria se sentir constrangido, seria eu. Você? Marina piscou confusa. Eduardo suspirou, passando uma mão pelos cabelos escuros. Há 5 anos você trabalha na nossa casa. 5 anos limpando, cozinhando, cuidando de tudo, com uma dedicação que meus pais sempre elogiaram. E eu nunca realmente prestei atenção. Nunca me dei ao trabalho de conhecer você como pessoa. Marina ficou em silêncio, não sabendo como responder. Era verdade. Durante todos esses anos, as poucas vezes que ele havia visitado a casa, ela havia permanecido invisível, como uma sombra eficiente que cuidava das tarefas sem incomodar. Quando eu te vi ontem à noite, Eduardo continuou, sua voz ficando mais suave. Quando eu vi a dor nos seus olhos, eu reconheci algo que deveria ter notado antes. Você não era apenas uma empregada sendo humilhada. Você era uma mulher forte, tentando manter a dignidade em uma situação impossível. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Marina. Por que você está me dizendo isso? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse lutando com palavras que não queria ou não conseguia dizer. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela jamais havia ouvido de um membro da família Almeida. Porque eu não consegui parar de pensar em você desde ontem à noite, disse ele. Porque quando eu cheguei em casa, todas as fotografias, todos os troféus, todos os símbolos de sucesso que eu pensava que importavam, pareceram vazios. E porque eu percebi que em todos esses anos viajando, construindo negócios, perseguindo objetivos que minha família esperava de mim, eu nunca havia encontrado alguém que me fizesse sentir tão vivo quanto você me fez sentir em algumas horas. Marina sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Isso não poderia estar acontecendo. Homens como Eduardo Almeida não se interessavam por mulheres como ela. Era uma fantasia perigosa, o tipo de ilusão romântica que Rafael havia cruelmente apontado na noite anterior. Eduardo, ela começou, mas ele balançou a cabeça. Eu sei o que você vai dizer. Ele a interrompeu. Que é impossível, que somos de mundos diferentes, que eu sou seu patrão e você é minha empregada. Ele deu outro passo em direção a ela, close o suficiente para que Marina pudesse sentir o calor de sua presença. Mas ontem à noite, quando eu vi você sendo tratada daquela forma, quando eu vi suas lágrimas, nada disso importou. A única coisa que importou foi que alguém estava machucando você e eu não podia permitir isso. Você não me conhece, Marina sussurrou, sua voz mal audível. Você não sabe nada sobre mim, sobre minha vida. Então me conte,
Eduardo disse simplesmente. Me conte sobre sua vida. Me conte sobre seus sonhos, seus medos, o que te faz rir, o que te faz chorar. Me conte tudo. Marina olhou para ele, tentando processar a intensidade do momento. Parte dela queria correr, fugir daquela situação impossível antes que se machucasse ainda mais. Mas havia algo nos olhos dele, algo na forma como ele olhava para ela, que a fazia querer acreditar que talvez, apenas talvez, isso pudesse ser real. Eu não sei por onde começar, admitiu. Eduardo sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que transformou completamente seu rosto. Comece pelo início. Me conte sobre Marina. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu tenho 28 anos. Trabalho como empregada doméstica desde os 19, quando minha mãe ficou doente e eu precisei largar a faculdade para ajudar com as despesas médicas. As palavras saíram devagar no início, mas conforme Eduardo assentiu encorajadoramente, ela começou a se sentir um pouco mais à vontade. Ela morreu 3 anos depois, e eu meio que fiquei perdida por um tempo. Não sabia mais quem eu era, além de alguém que cuidava dos outros. E agora? Eduardo perguntou gentilmente. Quem você é agora? Marina considerou a pergunta. Era algo que ela não havia se permitido pensar em anos. Tão focada estava na sobrevivência diária, na manutenção de uma rotina que a mantinha funcionando. Eu não sei, admitiu honestamente. Por muito tempo eu fui apenas invisível. A mulher que limpa, que cozinha, que cuida, mas que ninguém realmente vê. Ela pausou, encontrando coragem nas palavras. Mas ontem à noite, quando você me defendeu, quando você me tratou como se eu importasse, pela primeira vez em muito tempo eu me senti vista, real. Eduardo deu mais um passo em direção a ela e Marina podia ver emoção em seus olhos. Você sempre foi real, Marina. O problema é que pessoas como aquele idiota do restaurante, pessoas como eu, até ontem, somos ensinadas a não ver. Mas agora eu vejo, e não quero parar de ver. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades não ditas. Marina podia sentir algo mudando entre eles, algo que ia além de patrão e empregada, além de classe social, além de todas as barreiras que ela havia assumido serem intransponíveis. Eduardo, ela disse suavemente, isso é muito complicado. Sua família, seu mundo, eu não me encaixo nisso. Talvez, ele concordou. Ou talvez o problema seja que eu nunca realmente me encaixei nisso também. Talvez estivéssemos apenas esperando encontrar alguém que nos fizesse sentir que pertencemos a algum lugar. Os dias que se seguiram à conversa na cozinha foram uma montanha-russa emocional para Marina. Eduardo havia permanecido na casa dos pais por mais tempo do que o planejado, algo que não passou despercebido pelos outros funcionários da mansão. Dona Rosa, a cozinheira que trabalhava lá há mais de uma década, começou a fazer comentários sussurrados sobre como estranho era o filho mais novo ficar tanto tempo em casa quando sempre teve pressa de voltar para São Paulo. Deve ter algum negócio importante aqui na cidade, especulou Joaquim, o jardineiro, enquanto tomava café na cozinha durante uma de suas pausas. Ou então, problemas com a namorada de lá. Marina tentava se manter ocupada, focando intensamente em suas tarefas habituais, mas era impossível ignorar a presença de Eduardo na casa. Ele parecia estar sempre por perto, trabalhando no escritório quando ela limpava o andar de cima, lendo no jardim quando ela estendia as roupas, tomando café quando ela organizava a despensa. E sempre, sempre, ele encontrava uma forma de cruzar com ela, de trocar algumas palavras, um sorriso, um olhar que durava um segundo a mais do que deveria. Na terça-feira à tarde, enquanto Marina dobrava roupas na lavanderia, ouviu vozes vindas do jardim.
Pela janela, podia ver Eduardo conversando ao telefone, caminhando de um lado para o outro entre as roseiras que Dona Letícia, sua mãe, tanto prezava. Mesmo à distância, Marina podia perceber tensão em seus movimentos, a forma como ele gesticulava com a mão livre, a postura rígida dos ombros. Não, pai, eu ainda não terminei de revisar os contratos. Ela o ouviu dizer quando passou mais perto da janela. Preciso de mais alguns dias aqui. Sim, eu sei que é importante, mas... Houve uma pausa longa. E Marina viu Eduardo passar a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia começado a reconhecer como sinal de frustração. Está bem. Sim, senhor. Eu entendo. Quando ele desligou o telefone, permaneceu parado entre as flores por vários minutos, olhando para o horizonte sem realmente ver. Marina sentiu uma pontada no peito, uma mistura de preocupação e culpa. Será que ele estava arranjando problemas com a família por causa dela? Foi na quarta-feira que as coisas começaram a ficar mais complicadas. Marina havia chegado mais cedo para limpar a biblioteca, uma tarefa que sempre exigia mais tempo devido à quantidade de livros e objetos delicados. Estava organizando alguns papéis na mesa de mogno quando ouviu passos no corredor. Instintivamente, tentou se tornar ainda mais invisível, concentrando-se na tarefa para evitar qualquer interação desnecessária. Mas os passos pararam na porta da biblioteca. Marina? Ela se virou para encontrar Eduardo parado na entrada, vestindo uma camisa polo azul marinho que realçava seus olhos e uma calça jeans escura. Ele estava segurando 2 xícaras de café, o vapor subindo preguiçosamente no ar matinal. Pensei que você pudesse querer um café, disse ele, estendendo uma das xícaras. Marina olhou ao redor nervosamente. Eduardo, alguém pode ver? Meus pais foram ao médico e só voltam à tarde. Dona Rosa foi ao mercado. Joaquim está no Jardim dos Fundos. Ele deu um passo para dentro da biblioteca. É só café, Marina. Entre amigos. A palavra amigos pairou no ar entre eles, carregada de significado. Marina aceitou a xícara, seus dedos tocando brevemente os dele durante a troca. O café estava perfeito, forte, com apenas uma pitada de açúcar, exatamente como ela gostava. Como ele sabia? Você tem observado como eu tomo café, ela disse. Mais uma constatação do que uma pergunta. Eduardo sorriu, apoiando-se na mesa. Tenho observado muito sobre você. Durante a meia hora seguinte, conversaram em voz baixa enquanto Marina continuava seu trabalho. Eduardo falou sobre sua vida em São Paulo, sobre a pressão constante dos negócios familiares, sobre como se sentia preso em uma vida que havia sido planejada para ele desde criança. Marina, por sua vez, contou sobre seus sonhos abandonados, o curso de pedagogia que havia largado, o desejo antigo de trabalhar com crianças, os livros que lia nas horas vagas para manter viva uma parte de si mesma que nada tinha a ver com limpeza e organização. Por que não volta a estudar? Eduardo perguntou, genuinamente interessado. Marina riu, mas não havia alegria no som. Com que dinheiro? Com que tempo? Eu trabalho 6 dias por semana, Eduardo. No domingo, se não estou aqui ajudando com algum evento, estou em casa tentando colocar minha própria vida em ordem. E se houvesse uma forma? Ele insistiu. E se você pudesse encontrar tempo, recursos? Marina parou de limpar e o olhou diretamente. Por que você está perguntando isso? Porque... Eduardo hesitou, colocando a xícara vazia sobre a mesa. Porque eu odeio pensar em você desperdiçando seu potencial. Porque quando você fala sobre ensinar crianças, seus olhos se iluminam de uma forma que me faz querer mover montanhas para ver isso acontecer. O momento foi interrompido pelo som de uma porta batendo no andar de baixo. Marina imediatamente se afastou de Eduardo.
retomando suas tarefas com movimentos mais rápidos, mais eficientes. Ele entendeu a mensagem silenciosa e saiu da biblioteca, mas não antes de sussurrar. Esta conversa não terminou. Foi Fernanda, a faxineira que vinha 3 vezes por semana para ajudar com os trabalhos mais pesados, quem primeiro plantou a semente da suspeita. Ela havia chegado mais cedo naquela quarta-feira e visto Eduardo saindo da biblioteca enquanto Marina ainda estava lá dentro. Que estranho, comentou para Dona Rosa durante o almoço. O menino Eduardo conversando tanto tempo com a Marina, coisa que nunca vi antes. Dona Rosa, que tinha 62 anos e havia praticamente criado os filhos dos Almeida, franziu o senho. Como assim conversando? Sei lá, parecia íntimo demais, sabe? E ela estava toda sem graça quando eu apareci. A partir dali, Marina sentiu que estava sendo observada. Cada movimento, cada palavra, cada olhar trocado com Eduardo eram analisados e interpretados pelos outros funcionários. As conversas paravam quando ela entrava na cozinha. Olhares especulativos a seguiam pelos corredores. Na quinta-feira, a situação explodiu. Marina estava no quintal estendendo roupas quando ouviu vozes vindas da cozinha. A janela estava aberta e ela podia ouvir claramente a conversa entre Dona Rosa, Fernanda e Joaquim. Eu não estou imaginando coisa, dizia Fernanda com a voz carregada de fofoca maliciosa. Ontem eu vi ela saindo do escritório do Eduardo toda desarrumada, com o rosto vermelho. Desarrumada como? Dona Rosa perguntou, e Marina podia ouvir a desaprovação crescente em sua voz. Cabelo bagunçado, blusa mal abotoada, e ele apareceu 5 minutos depois, também meio, sei lá, estranho. Marina sentiu o sangue gelar. Ela se lembrava do momento. Havia tropeçado enquanto limpava o escritório de Eduardo, derrubando alguns livros. Ele havia aparecido para ajudá-la a recolher tudo, e ela havia ficado nervosa com a proximidade, tentando arrumar os cabelos que haviam saído do coque. Completamente inocente, mas nas mãos de fofoqueiros, qualquer gesto podia ser distorcido. Sempre achei ela meio manhosa, Joaquim comentou. Sempre muito certinha, muito quieta, essas são as piores. Vocês acham que ela está tentando? Fernanda deixou a pergunta no ar, mas a implicação era clara. Não seria a primeira. Dona Rosa suspirou pesadamente. Menina pobre, patrão rico e bonito, é a receita perfeita para a confusão. Marina deixou cair a peça de roupa que segurava, suas mãos tremendo violentamente. Ela queria entrar na cozinha, defender-se, explicar que não era nada do que eles estavam pensando. Mas sabia que isso só pioraria as coisas. Qualquer defesa seria vista como confirmação de culpa. O que vocês acham que os patrões vão pensar se descobrirem? Joaquim perguntou. Se descobrirem? Fernanda riu sem humor. Joaquim, a dona Letícia não é boba. Se isso continuar, ela vai perceber. E aí? Bem, aí a Marina pode começar a procurar outro emprego. Marina encostou-se na parede da casa, sentindo lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. Em questão de dias, sua vida havia se tornado um campo minado. O trabalho que havia sido sua salvação por 5 anos, o único local onde se sentia segura e valorizada, estava se transformando em uma fonte de ansiedade e humilhação. Ela conseguiu terminar suas tarefas naquele dia, evitando qualquer contato visual com os outros funcionários, mas podia sentir seus olhares, suas especulações silenciosas. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Marina estava exausta emocionalmente. Foi quando estava guardando suas coisas no armário da lavanderia que Eduardo apareceu. Marina, posso falar com você? Ela se virou e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto pálido, e havia uma tensão em seus ombros que não estava lá de manhã. O que aconteceu? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. Marina balançou a cabeça, tentando evitar que ele se aproximasse mais. Nada, está tudo bem.
Não está tudo bem. Você esteve chorando. Eduardo, por favor, ela sussurrou, olhando nervosamente ao redor. Não aqui, não agora. Então onde? Quando? Marina, eu posso ver que algo está te incomodando e eu... Você não entende. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, carregada de frustração e desespero. Você não entende o que está acontecendo. Eduardo ficou em silêncio, esperando que ela continuasse. Eles estão falando de nós, Marina disse, sua voz quebrando. Os funcionários. Eles acham que nós estamos... Ela não conseguiu terminar a frase. O que eles acham não importa, Eduardo disse firmemente. Não importa para você. Marina explodiu, e anos de frustração e medo finalmente encontraram vazão. Você é o patrão. Você pode fazer o que quiser, falar com quem quiser, sem consequências. Mas eu sou apenas a empregada que pode ser demitida a qualquer momento se alguém decidir que não gosta do meu comportamento. Eduardo ficou visivelmente abalado com as palavras dela. Marina, eu jamais deixaria... Você jamais deixaria o quê? Sua família me demitir? Você nem vai estar aqui, Eduardo. Você vai voltar para São Paulo, para sua vida real. E eu vou ficar aqui lidando com as consequências de ter acreditado que isso poderia dar certo. As lágrimas vinham livremente agora, e Marina não fazia mais esforço para contê-las. Todo o peso das últimas semanas, a humilhação com Rafael, a confusão dos sentimentos por Eduardo, a pressão crescente no trabalho, finalmente a estava esmagando. Eduardo se aproximou, ignorando os protestos silenciosos dela, e gentilmente tocou seu rosto, enxugando uma lágrima com o polegar. Marina, disse ele suavemente, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Olhe para mim. Relutantemente, ela ergueu os olhos para encontrar os dele. Eu não vou deixar ninguém machucá-la, disse ele com uma convicção que a fez tremer. Não os funcionários, não meus pais, ninguém. Você não está sozinha nisso. Como você pode ter tanta certeza? Ela sussurrou. Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse debatendo internamente algo importante. Quando finalmente falou, suas palavras mudaram tudo. Porque eu estou apaixonado por você, Marina. E quando você ama alguém, você não a abandona na primeira dificuldade. As palavras de Eduardo ecoaram no ar entre eles como um eco perturbador que se recusava a desaparecer. Marina ficou paralisada, seus olhos arregalados fixos no rosto dele, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Apaixonado. Ele havia dito que estava apaixonado por ela. As lágrimas que haviam estado caindo livremente por suas bochechas pararam abruptamente, como se o choque tivesse congelado até mesmo suas emoções. Não diga isso, ela sussurrou, balançando a cabeça lentamente. Por favor, não diga isso se você não tem certeza. Eduardo deu um passo mais perto, suas mãos ainda curvadas gentilmente ao redor do rosto dela. Polegares traçando linhas suaves sobre suas bochechas úmidas. Eu nunca tive mais certeza de algo na minha vida, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de convicção. Desde aquela noite no restaurante, desde o momento em que eu vi aquela dor nos seus olhos, algo mudou dentro de mim. Algo que eu nem sabia que existia. Marina tentou se afastar, mas suas pernas pareciam feitas de gelatina. Eduardo, você não entende o que está dizendo. Nós somos de mundos completamente diferentes. Isso que você está sentindo é gratidão, ou curiosidade, ou... amor. Ele a interrompeu firmemente. É amor, Marina, e eu sei a diferença. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Toda sua vida havia sido uma série de expectativas baixas, sonhos abandonados, contentamento com migalhas de felicidade. A possibilidade de que alguém como Eduardo, bonito, inteligente, rico, gentil, pudesse realmente sentir algo profundo por ela, parecia impossível demais para ser real.
Você vai se cansar de mim, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Quando a novidade passar, quando você perceber que eu sou apenas uma empregada doméstica, sem educação superior, sem sofisticação, sem... Eduardo pressionou um dedo suavemente contra os lábios dela, silenciando as palavras autodepreciativas que continuavam a jorrar. Pare, disse ele. Para de se diminuir. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Você trabalhou para sustentar sua mãe doente, sacrificou seus próprios sonhos pelos outros, enfrentou anos de invisibilidade e ainda assim manteve sua bondade, sua dignidade intactas. Você acha que isso não é sofisticação? Você acha que eu não vejo o valor disso? Marina fechou os olhos, tentando bloquear a intensidade do olhar dele. Sua família nunca vai aceitar. Seus pais, seus irmãos, eles vão ver apenas a empregada que se aproveitou do filho deles. Então eles estarão errados, Eduardo disse simplesmente. E se for preciso, eu vou passar o resto da minha vida provando isso para eles. Marina abriu os olhos novamente, procurando por sinais de incerteza, por qualquer indício de que ele estava apenas se deixando levar por uma fantasia romântica que logo passaria. Mas tudo que ela viu foi determinação, ternura e algo tão profundo e verdadeiro que a fez tremer. Eu tenho medo, admitiu finalmente, sua voz quebrando. Do quê? Eduardo perguntou gentilmente. De acreditar, de me permitir sentir o que estou sentindo e depois descobrir que foi tudo um engano. Lágrimas frescas começaram a se formar. Eu não acho que conseguiria sobreviver a isso. Eduardo estudou seu rosto por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela jamais havia ouvido dele antes. Eu também tenho medo, confessou. Eu tenho medo de não ser suficiente para você, de que minha vida privilegiada tenha me tornado fraco demais para merecer alguém que enfrentou tantas batalhas quanto você. Eu tenho medo de que você olhe para mim e veja apenas outro homem rico que pensa que pode ter tudo o que quer. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma ternura dolorosa pela vulnerabilidade que ele estava mostrando. Não é isso que eu vejo quando olho para você, disse ela suavemente. O que você vê? Marina hesitou, lutando contra anos de autopreservação que a ensinaram a nunca ser completamente honesta sobre seus sentimentos. Mas havia algo nos olhos dele, uma abertura tão completa, que fez as palavras saírem antes que ela pudesse censurá-las. Eu vejo o homem que se levantou da mesa quando viu uma estranha sendo humilhada. Vejo alguém que tratou uma empregada como se ela fosse uma pessoa valiosa. Vejo... Ela pausou, engolindo em seco. Vejo alguém que me faz acreditar que talvez eu mereça ser amada. As palavras pairaram entre eles como uma ponte frágil sendo construída sobre um abismo. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela tivessem o atingido fisicamente. Marina, disse ele, abrindo os olhos novamente, você sempre mereceu ser amada. O mundo apenas foi cego demais para perceber. Foi então que ele se inclinou em direção a ela, lentamente, dando-lhe tempo suficiente para se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Em vez disso, ela se encontrou se inclinando em direção a ele também, como se estivesse sendo puxada por uma força gravitacional que ela não podia resistir. O primeiro toque dos lábios dele contra os dela foi suave, quase hesitante, como uma pergunta sendo feita. Marina sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Todos os sons da casa, o tic-tac do relógio de parede, o zumbido distante da geladeira, o barulho suave do jardim sendo regado por Joaquim, desapareceram completamente. Havia apenas Eduardo, apenas o calor de sua respiração contra sua pele, apenas a sensação de seus lábios contra os dela. Quando ele começou a se afastar, Marina surpreendeu a si mesma ao seguir o movimento, aprofundando o beijo.
Suas mãos, que haviam estado tremendo ao lado do corpo, subiram instintivamente para tocar o peito dele, sentindo o bater acelerado de seu coração através da camisa. Eduardo respondeu ao convite silencioso, suas mãos deslizando dos ombros dela para suas costas, puxando-a mais perto. O beijo se tornou mais urgente, mais desesperado, como se ambos estivessem tentando comunicar anos de solidão, meses de tensão crescente, dias de confusão emocional através daquele único momento de conexão. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Marina manteve os olhos fechados por mais alguns segundos, tentando se agarrar à sensação, temendo que quando os abrisse, descobriria que tudo não havia passado de um sonho muito vívido. Marina, Eduardo sussurrou, sua testa encostada na dela. Abra os olhos. Ela obedeceu lentamente, encontrando-o olhando para ela com uma expressão que era parte admiração, parte desejo, parte algo tão profundo que fez seu coração pular batimentos. Isso muda tudo, disse ela, sua voz mal audível. Eu espero que sim, ele respondeu, um pequeno sorriso tocando os cantos de sua boca. Marina se afastou ligeiramente, a realidade começando a se infiltrar novamente em sua consciência. Eduardo, nós não podemos... Aqui, onde qualquer um pode nos ver. Você tem razão. Ele concordou, mas suas mãos permaneceram gentilmente pousadas em sua cintura. Mas, Marina, eu preciso que você saiba, isso não foi um impulso momentâneo. Isso não foi pena ou curiosidade ou qualquer outra coisa que você possa estar pensando. Isso foi real, mais real do que qualquer coisa que eu já senti. Marina assentiu, ainda lutando para processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. O beijo havia sido mais do que apenas um ato físico. Havia sido uma declaração, uma promessa, uma linha sendo cruzada da qual não havia volta. O que fazemos agora? Perguntou ela. Eduardo ficou em silêncio por um momento, claramente pensando na complexidade da situação em que se encontravam. Agora, disse ele finalmente, nós descobrimos como tornar isso funcionar, juntos. Marina queria acreditar que podia ser tão simples, mas anos de experiência lhe haviam ensinado que nada na vida era realmente simples, especialmente quando se tratava de amor, atravessando barreiras de classe. E se não conseguirmos? Perguntou ela, odiando-se por fazer a pergunta, mas precisando ouvir a resposta. Eduardo curvou-se novamente, plantando um beijo suave em sua testa. Então, pelo menos tentamos. Pelo menos nos permitimos ter essa chance. Marina fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em anos imaginar um futuro que incluía felicidade genuína. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Está bem, sussurrou contra o peito dele. Vamos tentar. Eduardo a abraçou mais forte e Marina pôde sentir a tensão, deixando os ombros dele, como se ele tivesse estado segurando a respiração, esperando por sua resposta. Eles ficaram assim por vários minutos, simplesmente se segurando, ambos sabendo que quando se separassem, teriam que voltar para um mundo que não entenderia o que havia entre eles. Mas por enquanto, naquele momento silencioso na lavanderia, com o sol da tarde filtrando através da pequena janela, eles eram apenas Eduardo e Marina, duas pessoas que haviam encontrado algo precioso uma na outra e estavam dispostas a lutar para protegê-lo. 3 semanas se passaram desde o beijo na lavanderia, e Marina sentia como se estivesse vivendo em 2 mundos completamente diferentes. Durante o dia, ela mantinha sua rotina habitual, limpava, organizava, cozinhava quando necessário, interagia educadamente com os outros funcionários que ainda sussurravam especulações maldosas sempre que pensavam que ela não estava ouvindo. Mas nas horas roubadas, nos momentos secretos que ela e Eduardo conseguiam encontrar,
ela descobria uma versão de si mesma que havia esquecido que existia. Eles se encontravam no jardim durante o pôr do sol, quando todos os outros já haviam ido embora. Conversavam por horas sobre tudo e nada. Os livros que ela lia nas madrugadas insones, os sonhos dele de transformar parte dos negócios da família em projetos sociais, as memórias de infância que os haviam moldado, os medos que os mantinham acordados. Eduardo havia começado a trazer livros sobre educação, sobre pedagogia, alimentando gentilmente os sonhos abandonados de Marina de uma forma que fazia seu coração doer de gratidão. Mas a tensão estava crescendo. Marina podia sentir nos olhares cada vez mais desconfiados de Dona Rosa, nos comentários aparentemente inocentes de Fernanda, sobre como algumas pessoas não sabem qual é o seu lugar, na forma como Joaquim parava de falar quando ela se aproximava. O peso da desaprovação silenciosa estava se tornando quase insuportável, e ela começava a questionar se o amor, por mais verdadeiro que fosse, valia toda aquela angústia. Foi numa sexta-feira que tudo chegou ao limite. Marina estava organizando o closet da senhora Letícia quando ouviu vozes vindas do corredor. A porta estava entreaberta e ela reconheceu imediatamente as vozes dos patrões. Haviam voltado mais cedo de uma reunião social. "Letícia, você precisa falar com seu filho", dizia o Sr. Roberto com um tom de irritação mal contida. "Ele está aqui há quase um mês. Os negócios em São Paulo estão sofrendo." "Eu já falei com ele, Roberto", respondia Dona Letícia, e Marina podia ouvir o cansaço em sua voz. "Ele diz que está resolvendo algumas questões importantes aqui." "Questões importantes? Que questões?" Esta casa sempre funcionou perfeitamente sem a presença dele. Houve uma pausa e Marina prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede do closet para não ser vista. "Rosa veio falar comigo ontem", Dona Letícia disse finalmente, sua voz baixa, mas clara. "Ela está preocupada com o comportamento do Eduardo." Marina sentiu o sangue gelar em suas veias. "Comportamento? Que comportamento?" "Aparentemente ele tem passado muito tempo conversando com a Marina. Rosa acha que pode estar havendo uma situação inadequada." O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado. Marina podia imaginar os patrões processando a informação e seu estômago se contorcia de ansiedade. "Marina?" A voz do Sr. Roberto estava incrédula. "A empregada..." "Rosa pode estar exagerando", Dona Letícia disse rapidamente, mas havia incerteza em sua voz. "Você sabe como são essas coisas. Fofoca de funcionário." "Letícia..." A voz do Sr. Roberto estava mais séria agora. "Se há qualquer fundamento nisso, se nosso filho está se envolvendo inadequadamente com uma empregada da nossa casa?" "Eu sei, Roberto. Eu sei o que isso significaria." Marina encostou a cabeça na parede, fechando os olhos com força. Ela havia temido esse momento desde o primeiro dia. Sabia que eventualmente chegaria, mas isso não tornava menos doloroso ouvi-lo se desenrolar. "Vamos ter que demiti-la", Sr. Roberto disse com uma finalidade que cortou Marina como uma lâmina. "Não podemos permitir que essa situação continue, e Eduardo vai voltar para São Paulo imediatamente." "Roberto, talvez devêssemos falar com eles primeiro, entender exatamente o que..." "Não há nada para entender." A voz dele se elevou. "Nossa família tem uma reputação a manter. Não podemos ter escândalos envolvendo funcionários. E se Eduardo perdeu completamente o juízo, então cabe a nós restabelecê-lo." Marina sabia que deveria sair dali, fingir que não havia ouvido nada, mas suas pernas pareciam ter se transformado em chumbo. O futuro que ela havia começado a imaginar, cautelosamente, timidamente, estava sendo destroçado diante de seus ouvidos. "Onde está Eduardo agora?" Dona Letícia perguntou. "No escritório, trabalhando, ou pelo menos deveria estar. Vou falar com ele agora", Dona Letícia disse com determinação. "E você fala com a Marina. Isso tem que ser resolvido hoje."
Marina ouviu os passos se afastando pelo corredor e se permitiu deslizar pela parede até ficar sentada no chão do closet, abraçando os joelhos contra o peito. Lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas enquanto ela tentava processar o que havia acabado de ouvir. Demitida. Eduardo forçado a voltar para São Paulo. Tudo terminado antes mesmo de ter realmente começado. Ela não sabia quanto tempo ficou ali sentada quando ouviu passos novamente no corredor. Rapidamente, ela se levantou e tentou compor a aparência, voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Marina era a voz de Dona Letícia, mas havia algo diferente nela. Uma formalidade que não estava presente antes. Sim, senhora, Marina respondeu saindo do closet com as roupas que estava organizando. Dona Letícia estava parada na porta do quarto, vestindo um elegante conjunto azul marinho, seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados como sempre. Mas havia tensão em seus olhos, uma rigidez em sua postura que Marina conhecia bem. Era a postura de uma patroa prestes a tomar uma decisão difícil. Preciso falar com você, no escritório. Marina assentiu, seguindo Dona Letícia pelo corredor com passos que pareciam caminhar em direção ao cadafalso. O escritório era uma sala imponente, com estantes de livros do chão ao teto e móveis de mogno que custavam mais do que Marina ganhava em um ano. Dona Letícia se sentou atrás da mesa, gesticulando para que Marina se sentasse na cadeira do outro lado. Marina, ela começou, e sua voz estava gentil, mas firme. Você tem sido uma funcionária exemplar durante todos esses anos. Sempre dedicada, confiável, respeitosa. Marina sabia que vinha um mais. Havia sempre um mais em conversas que começavam assim. Mas, continuou Dona Letícia, confirmando os temores de Marina, tem chegado ao meu conhecimento que talvez tenha havido uma confusão de papéis recentemente. Marina manteve os olhos baixos, suas mãos entrelaçadas no colo, para esconder o tremor. Eu entendo que meu filho tem passado tempo conversando com você, Dona Letícia continuou. Eduardo sempre foi uma pessoa sociável, gentil. Às vezes, essa gentileza pode ser mal interpretada. A forma como ela disse mal interpretada fez Marina erguer os olhos pela primeira vez. Havia uma acusação sutil ali, uma sugestão de que Marina havia confundido cortesia com interesse romântico. Senhora Letícia, Marina começou, sua voz mal passando de um sussurro, eu nunca... Marina, Dona Letícia a interrompeu gentilmente. Eu não estou a acusando de nada inadequado, mas acho que seria melhor para todos os envolvidos se você procurasse outras oportunidades de trabalho. É claro que daremos excelentes referências e uma generosa indenização. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, mesmo tendo ouvido a conversa no corredor, a realidade de ser demitida ainda era devastadora. Quanto tempo eu tenho? Perguntou, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Pode terminar a semana se quiser, ou se preferir sair hoje. Foi então que a porta do escritório se abriu abruptamente. Eduardo entrou com passos largos, o rosto vermelho de raiva, os olhos brilhando com uma fúria que Marina nunca havia visto nele. Mãe, disse ele, sua voz cortante, posso saber o que está acontecendo aqui? Dona Letícia se endireitou na cadeira, assumindo sua postura de matriarca. Eduardo, isso não te diz respeito. É uma questão entre empregador e funcionária. Diz respeito sim, Eduardo replicou, caminhando até ficar ao lado da cadeira de Marina, especialmente quando a funcionária em questão é a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Dona Letícia ficou visivelmente pálida, seus olhos saltando entre Eduardo e Marina com uma expressão de choque e horror. Eduardo, disse ela finalmente, sua voz fraca,
Você não sabe o que está dizendo. Sei perfeitamente o que estou dizendo, Eduardo respondeu, estendendo a mão para Marina. Estou dizendo que amo esta mulher. Estou dizendo que ela é a pessoa mais corajosa, mais íntegra, mais bondosa que já conheci. E estou dizendo que se vocês a demitirem por causa dos seus preconceitos, então vocês estarão perdendo não apenas uma funcionária excepcional, mas também um filho. Marina olhou para a mão estendida dele, sabendo que se a pegasse, não haveria volta. Tudo mudaria irreversivelmente naquele momento. Eduardo, ela sussurrou, você tem certeza? Nunca tive mais certeza de algo na minha vida, ele respondeu, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fez tremer. Marina respirou fundo e pegou sua mão. Eduardo se virou para sua mãe, mantendo os dedos entrelaçados com os de Marina. Mãe, eu sei que isso é difícil de entender. Eu sei que vocês tinham outros planos para mim. Mas Marina não é apenas a mulher que eu amo. Ela é a mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor. Ela me ensinou o que é realmente importante na vida. Dona Letícia ficou em silêncio por vários minutos, seus olhos movendo-se entre o filho e Marina, processando a declaração bombástica que acabara de ouvir. Você tem certeza disso, Eduardo? Perguntou finalmente, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que Marina nunca havia ouvido antes. Absoluta, Eduardo respondeu sem hesitação. Dona Letícia suspirou profundamente, passando uma mão pelos cabelos em um gesto que Marina reconheceu como algo que Eduardo havia herdado dela. Então, disse ela lentamente, acho que vamos precisar ter uma conversa muito longa sobre isso. Todos nós. Marina sentiu lágrimas de alívio se formarem. Não era uma aceitação completa, mas era um começo. Era uma chance.